Bom, galera, nessa questãozinha que caiu no Enem PPL, a gente vai bater um papinho sobre petróleo, sobre defensivos agrícolas, né, pesticidas, entender um pouco o que ele quis dizer aqui. A questão ela não é difícil, mas vamos transformar essa questão numa mega revisão pra gente. Então, ó, bora trabalhar logo, vamos junto. Tô super empolgado pra gente começar. Bora, 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 que hoje é um ótimo dia pra você aprender química. Claro, se achar legal, mete teu curtir logo aí, mas vamos em frente, vamos trabalhar, bora! Algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas desenvolvem-se em ambientes contaminados com hidrocarbonetos. Ó, ambientes contaminados com hidrocarbonetos, pois utilizam essas moléculas como substratos para transformação em energia metabólica. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano em moléculas menos tóxicas, tornando o ambiente mais propício para o desenvolvimento da fauna e da flora. Gente, octano é um tipo de hidrocarboneto. Ele diz que essas espécies se desenvolvem, né, em ambientes contaminados por hidrocarbonetos e podem transformar o octano. Essas bactérias poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com. O que é que elas poderiam ajudar? Letra A, petróleo. Gente, petróleo é uma coisa que sempre a gente precisa revisitar. Petróleo é um combustível fóssil. A gente pode dizer, basicamente, que quando pensamos em petróleo, o petróleo é justamente uma mistura de hidrocarbonetos. Mistura de hidrocarbonetos. Michel, mas não tem outra coisa? Não tem. Mas o que predomina são os hidrocarbonetos. Eu, inclusive, acho que a gente deve saber a ordem de quando você aquece o petróleo, o que é que você vai obtendo. A gente, para separar o petróleo, ó, na separação do petróleo, a gente utiliza um processo chamado destilação fracionada. E, gente, a destilação fracionada nada mais é do que o aquecimento do petróleo para que as diferentes porções elas se separem. Detalhe importante, a destilação fracionada é um processo físico. Isso quer dizer o quê? Não tem transformação química, tá? Você vai só pegar os pedaços que já existem dentro do petróleo e separar. Quando você diz assim, eu obtenho gasolina a partir do petróleo, não é uma reação. A gasolina fazia parte do petróleo, você está só retirando. Então você vai separar as frações. Quem é que vai sair primeiro? A gente diz lá em cima da coluna de fracionamento. A fração do petróleo mais leve, aquela que tem o menor ponto de ebulição. Então, nessa nossa revisão, vamos lembrar que, como são hidrocarbonetos, lá em cima, lá na coluna de fracionamento, na parte superior, vai sair quem tem o menor ponto de ebulição. A gente costuma dizer que são as frações mais leves. E qual é a fração, qual é o hidrocarboneto mais leve que existe? Metano. Depois viria o GLP, gás liquefeito de petróleo. Cara, gás liquefeito de petróleo é uma mistura de propano e butano. Basicamente, tem outras coisas, mas principalmente propano e butano. Depois vem a gasolina. E a gasolina, o principal componente é o octano, é o C8. Depois vem querosene. Depois do querosene vai vir óleo diesel. Depois do diesel vai vir lubrificante, o óleo lubrificante. Aqui vem diesel. E lá embaixo, a última fração, aquela fração mais pesada, menos proveitosa, a gente vai ter o asfalto, né? A porção que vai dar origem ao asfalto, que a gente diz que é a escória. Então, primeiro, metano, depois, metano, lembrem que pode ser chamado de GNV, né? O gás natural veicular. Então, a gente pode chamar simplesmente de GN, gás natural, ou GNV, gás natural veicular. Depois tem GLP, depois tem gasolina, querosene, diesel, óleos lubrificantes e o asfalto. Uma coisa interessante, o metano ele pode ser encontrado junto com o petróleo, mas pode ser encontrado também uma jazida, uma fonte que tenha apenas o metano. O metano é considerado uma matriz energética individual, né? A gente tem combustíveis fósseis, metano, que é o gás natural,
que principalmente metano, também tem uma mistura, mas principalmente metano. A gente tem petróleo, que é uma mistura de vários hidrocarbonetos, e o carvão mineral. Lembrar que o carvão mineral, estão me escutando, né? O carvão vegetal, ele é produzido pelo homem, então ele não tem origem fóssil, ele não é um combustível fóssil. Combustível fóssil é o carvão mineral. Então, quando a gente dá essa olhada no petróleo, a gente percebe que o cara citou o octano. O octano é o principal componente da gasolina, e a gasolina é um derivado do petróleo. Então essas bactérias seriam ideais justamente para nos ajudar a degradar, a destruir o petróleo e transformar em frações mais leves que sejam menos prejudiciais. Então a resposta da gente, petróleo. Mas vamos correr os olhos, né, nos outros itens que sempre tem coisa boa. Gente, pesticidas são substâncias químicas que são utilizadas para eliminar pragas. Podem ser bactericidas, fungicidas, né? São substâncias químicas usadas para eliminar pragas. Quem é o exemplo mais comum, que mais a gente ouve falar até hoje? DDT, difenil tricloroetano. Aí você vai dizer, poxa, Michel, como é isso? Vejam se fica mais ou menos aí na nossa cabeça. Ó só. Eu tenho aqui o anel benzênico, aqui eu vou ter um cloro, aqui eu vou ter C, aqui eu vou ter C, aí eu tenho cloro, cloro e cloro. Aqui vai ter outro anel benzênico, ó só, e aqui vai ter um cloro. Então a gente pega esse nome de clorodifeniltricloroetano, é um nome totalmente usual, ó. Eu tenho cloro, cloro, dicloro, fenil, fenil, né? Então eu tenho, posso considerar, como eu estou dizendo, é um nome usual. E aqui, ó, 2 carbonos, et, 3 cloros, tricloro. Então dicloro, difenil, tricloroetano. É o nome usual para essa substância. A gente tem um pesticida organoclorado. Inclusive, esse pesticida ele é muito prejudicial em determinadas lavouras, né? Claro, ele combate determinadas pragas, mas ao mesmo tempo ele pode acabar agredindo algumas espécies existentes no ecossistema. Então, lembrar disso. Aí ele vem com uma loucura aqui, ó, lixo nuclear. Gente, o cara fala hidrocarboneto, o cara fala de destruir o octano e ele bota lixo nuclear, aí é muita loucura, né? Se a gente analisar, pô, que porra é essa aqui? É muita loucura. Então, lixo nuclear, você não vai usar uma bactéria para degradar. Ele falou de compostos orgânicos. O lixo nuclear, as substâncias que têm essa característica são normalmente elementos químicos que sofrem degradação. Urânio, polônio. Na verdade, todo elemento químico que vem depois do urânio, ele é artificial e também é radioativo. E mesmo antes do urânio, a gente tem elementos que são radioativos, carbono 14, vários, né? Vários e vários exemplos. Mas em resumo, nada a ver isso aqui, né? Tá fora. Ele coloca gases tóxicos. Gente, ele falou no enunciado a palavra octano. Se ele falou a palavra octano e ele falou hidrocarbonetos que ficam contaminando ali uma determinada região, não são gases, porque o gás ele vai contaminar a atmosfera. Então a gente não vai falar de gás. E além do mais, os gases são mais leves. O octano, a gasolina, é líquida, né? Então estaria fora. E metais pesados, ele falou, ele se referiu claramente no texto a hidrocarbonetos, compostos que têm carbono, não seria o caso dos metais pesados. Lembrando que quando a gente fala de metais pesados, tem 3 que tem que chamar a atenção. Mercúrio, a contaminação pelo mercúrio, que é principalmente na área, quando a gente tem o garimpo, né? O mercúrio é usado para separar o ouro, porque ele dissolve o ouro e ele facilita a extração do ouro. Então é uma substância usada, mas é tóxica. Ela pode ser metilada, ela pode ser transformada em íon e acabar dentro dos organismos. E ele vai sofrer a magnificação trófica, que é o aumento da concentração ao longo da cadeia alimentar. Então você tem no início pouco, no final você vai ter muito, e isso causa uma doença degenerativa do sistema nervoso, que é chamado de hidrargiriose, também pode ser chamado de mal de Minamata, ou então doença do chapeleiro maluco, em homenagem ao grande personagem do Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. Quem já leu, quem viu o filme, sabe aquele chapeleiro lombra pura, é justamente porque ele teoricamente estaria intoxicado com mercúrio, ele teria a hidrargiriose. Outro metal pesado que também é muito tóxico é chumbo, tá? O chumbo é extremamente tóxico. Então,
Esse metalzinho, o plumbo, né? Antigamente ele era usado para fazer encanamento. Ali na época do Império Romano se usava muito, porque ele é um metal fácil de moldar. Eles inclusive achavam que era um presente dos deuses, mas com o tempo percebeu-se que ele causava também doença. Então ele também é bioacumulativo e péssimo. E o terceiro metal pesado, que é muito tóxico, é o cádmio. E quando a gente fala cádmio, a gente lembra muito de baterias recarregáveis antigas, porque as baterias recarregáveis modernas é lítio, íon lítio, hidreto de lítio, né? Sempre tem o lítio. Mas as baterias antigas era níquel-cádmio, as baterias recarregáveis, e o cádmio extremamente tóxico. Se uma pilha de lítio não deve ser colocada no lixo comum, uma de cádmio causava danos muitas vezes difíceis de reverter. Então, três metais, mercúrio, chumbo e cádmio, metais pesados que são péssimos. Tranquilo? Vocês viram como numa questão que de repente é até mais simples, a gente consegue desenvolver um raciocínio legal, a gente consegue ter um bate-papo, a gente consegue relembrar muita coisa. Beijo imenso e já estou aguardando vocês na próxima questão.